Fala galera, beleza? Recentemente a internet se dividiu em duas linhas de pensamento. Uma que dizia que as transações P2P, peer-to-peer de Bitcoin, elas são a única forma de garantir sua soberania. E a outra linha de pensamento dizia que essas transações muitas vezes podem acabar te colocando em problemas. Então por isso nesse vídeo eu vou te explicar tudo certinho sobre o que está acontecendo e como você é afetado com isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o que é o P2P, ou peer-to-peer, como você quiser chamar, e como ele funciona. Bom, a primeira coisa é que ele é um modelo de negociação direta entre pessoas, ou seja, não tem intermediários no meio como bancos, corretoras, para fazer com que essa negociação ocorra. Então, na teoria, isso é um negócio muito bonito, porque você simplesmente negocia com uma contraparte, uma outra pessoa, e vocês fazem a troca. Uma pessoa dá dinheiro, seja em fiat ou em algum outro bem, e a pessoa transfere os bitcoins para você. Bom, agora o problema começa no momento que você não conhece a contraparte, a outra pessoa com que você está negociando. Porque o P2P, ele funciona maravilhosamente quando você cria uma confiança ou quando você já tem uma confiança com aquela pessoa com quem você negocia. Agora, os problemas começam quando você não faz ideia de onde a outra pessoa saiu. Esse problema ele ainda foi mais agravado com a criação de bots e meios de negociação como em aplicativos como o Telegram, que por exemplo, você entra em grupos em que tem bots automatizados ou vendedores que fazem ordens de compra e venda e daí você pode comprar ou vender os seus bitcoins. E só para você entender, eu vou deixar aqui um vídeo de um cara que é muito conhecido na comunidade de Bitcoin, o 38ão, que daí ele vai explicar certinho para você o problema e o real risco disso. No Brasil, existe um montão de P2P. Inclusive, tem bot de P2P, meu irmão, no Telegram. Tem várias soluções de P2P que você recebe Pix anônimo. Mas aí eu tô fora, meu irmão. Se eu fosse fazer P2P, ia ser dinheiro na mão. Esse negócio de P2P eu chamo de glory hole do Bitcoin, não é isso? É o bot, a Spike to Spike e os bots do Telegram, eu considero o glory hole do Bitcoin. Eu nunca receberia Pix de uma pessoa anônima, aleatória, e não dou meu Pix pra uma pessoa aleatória. Isso aí pode ser um pepino 100 vezes pior do que você comprar Bitcoin sem reporte. Você gostaria de receber 40 depósitos em 6 meses de 40 p... Você gostaria de fazer 10 depósitos em 10 sequestradores de criança? Bom, então a gente já viu que nesses lugares que você não faz ideia de quem é um vendedor, a gente não sabe com que a gente está lidando. E por que isso? Porque não existe KYC, Know Your Customer, ou seja, você não tem que enviar documentos ou nada para fazer essas negociações. Por isso ninguém verifica, ninguém fiscaliza a origem dos fundos e ninguém garante que o Bitcoin não seja furto de um crime. Então daí a gente tem alguns problemas que isso pode te levar a ser envolvido. Mas primeiro de tudo isso eu vou levantar uma reflexão. Porque qual a chance de você receber um Bitcoin sujo, de você mandar dinheiro para algum possível criminoso ou alguma coisa do tipo? Primeiro, esses grupos e bots do Telegram, eles já são anônimos. E isso acaba sendo um atrativo gigantesco para o crime organizado. Ou seja, pessoas que usam para o tráfico de drogas, armas, que usam Bitcoin para pagar esses fornecedores sem rastros bancários. E nisso a reflexão que fica é o seguinte: por que essa pessoa iria querer estar fugindo do sistema? Como é que tem tantos vendedores nesses grupos? Claro que existem pessoas de boa fé lá que só não querem compactuar com estados ou declarar impostos. Mas o real problema se dá no fato de essas pessoas, em sua maioria, não quererem que o estado vá atrás delas. E por que isso? Porque a probabilidade desse dinheiro vir de uma fonte ilícita é muito grande. Então, a partir do momento que você transfere um dinheiro por Pix dessa pessoa, paga um boleto ou algo do tipo, você acaba se tornando cúmplice, mesmo sem saber, de algum possível crime. Depois dessa reflexão, vamos para os riscos possíveis. Bom, o primeiro risco é o de você receber bitcoins sujos. E apesar do Bitcoin ele não ser centralizado e não depender do estado, a blockchain ela tem um registro público de todas as transações. Ou seja, se tiver algum Bitcoin associado a crimes, ele pode ter sido carimbado por softwares que utilizam a análise da blockchain. E daí, o que acontece? Caso você transfira esse Bitcoin para alguma corretora, ele acaba bloqueando sua conta. Porque muitas corretoras já têm um sistema de bloqueio automático quando vem que você recebeu o Bitcoin de alguma fonte que seja, por exemplo, um mixer, que é um software que ele utiliza várias transações de canais diferentes para embaralhar os Bitcoins recebidos para que você não consiga saber a origem direito deles. E isso é muito usado no mundo de crime e de lavagem de dinheiro. Então, a partir disso, quando as corretoras detectam já que você recebeu algum Bitcoin de uma origem dessas, ele acaba bloqueando sua conta porque você pode estar envolvido em alguma lavagem, algo do tipo. E isso mesmo sem saber, achando que você está tentando só burlar o sistema, comprando Bitcoin em P2P nesses bots aí que você encontra.
Além disso, quando você manda Pix para desconhecidos, você não sabe com quem que você está lidando. Então, caso a pessoa esteja sendo investigada por algum crime ou algo do tipo, e a conta dela já está sendo investigada, houveram casos de pessoas que mandaram Pix para tentar comprar Bitcoin dessas formas, e daí acabou com a conta bancária com o Pix bloqueado. Porque o que aconteceu, o banco percebeu que você estava fazendo uma transação suspeita por uma pessoa que estava sendo investigada pela justiça, e ele acabou bloqueando o banco. E isso é um risco real que você está correndo a fazer negociações com desconhecidos. Além disso, se você for uma pessoa muito ativa nesses canais e você começar a receber Pix de diversas fontes e alguns desses Pix forem de criminosos, você acaba se envolvendo e acaba entrando no radar da justiça por simplesmente receber um Pix de alguém aleatório, que você não conhece, não sabe do passado e muito menos do que aquela pessoa trata no dia a dia. E tem mais, porque muitas vezes a motivação fiscal ainda não compensa os riscos. Porque na tentativa de fugir de impostos que você paga sobre spread, IOF, essas coisas, para evitar também o KYC, você acaba caindo nesses grupos do Telegram que tem taxas muito altas. Taxas absurdas como 5% acima do preço de mercado e até 10% dependendo do lugar. Então, você, na falsa sensação de ter essa liberdade, você acaba degradando mais seu patrimônio por pagar essas taxas bem maiores. Então, às vezes, acaba sendo mais vantajoso comprar uma exchange regulamentada e pagar os 15% de IR sobre o lucro do que acabar se envolvendo com essas atividades e potencialmente perdendo seu dinheiro ou acabando por se envolver sem querer em algum esquema ilegal. Tá, mas e para quem ainda assim quer ter uma fonte que não seja declarada no estado, que quer, por algum motivo, guardar esses bitcoins e não dar satisfação para ninguém, o que essa pessoa tem que fazer? O recomendado é que você faça um P2P físico com amigos ou conhecidos, pessoas que você tem confiança e pode fazer o processo pessoalmente. Então você combina o preço e a quantidade antecipadamente e daí você faz o pagamento em espécie ou em Pix à vista. E daí você recebe o Bitcoin, a transferência em tempo real. E daí as vantagens disso é que você tem uma maior transparência, o risco zero de receber bitcoins de uma origem criminosa, porque você vai conhecer a pessoa, e daí evita qualquer dor de cabeça, que já foram citadas aqui, que você pode enfrentar por negociar com pessoas desconhecidas. Então, se a ideia é tentar mitigar alguns impostos assim com a Receita Federal, essa é a melhor estratégia. Mas lembre-se que a Receita já tem acesso a todos os dados de exchanges, então esse dinheiro ali tem que ficar rodando no P2P mesmo. Senão, porque se esse dinheiro no futuro aparecer em alguma exchange, você vai ter que dar explicação para a Receita Federal da onde que tudo aquilo surgiu. Então, no final mesmo, toda operação depende do risco que você está disposto a correr. Quanto mais anônimo você quer que seja o negócio, geralmente menos seguro aquilo é. Então você fica naquele negócio. Quer economizar uns 2% em taxas ou prefiro pagar um pouco mais para ter segurança e não ter dor de cabeça futuro? E por isso, essa mitigação de riscos envolve todo um planejamento, que vai desde você escolher uma contraparte viável, até analisar se você quer mesmo operar em P2P, ou se uma corretora já simples não serve para você. Porque, lembre-se, not your keys, not your coins, então não deixe os seus bitcoins parados na corretora. Sempre que comprar numa corretora, já vai lá e transfere para uma hot wallet ou uma cold wallet que você só tenha as chaves dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais um debate que surgiu aí na internet e eu queria compartilhar com vocês a minha opinião sobre ele. Comenta aí o que vocês acharam sobre tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.